O que é crescimento populacional? Para entender o comportamento das populações de um ecossistema, é necessário fazer o estudo. O crescimento populacional, sendo nada menos uma medição do tamanho da população de tempos em tempos, para saber se ela está aumentando ou diminuindo, podendo correlacionar com outros fatores como clima, alimento, etc. Por exemplo, a população mundial em 1950 era de 2,5 bilhões de pessoas. Em 2000, já havia mais de 6 bilhões de humanos no planeta. Ou seja, ao levarmos em conta apenas a variação do número de indivíduos em um período de tempo tendo um ano final e inicial, estamos falando de taxas de crescimento absoluto. E já pela variação de uma população em relação ao seu número inicial, crescimento relativo. Fatores que influenciam. Densidade demográfica. Está diretamente ligada com a taxa de natalidade e mortalidade. Taxa de natalidade é o número de crianças nascidas no período de um ano para cada 1.000 indivíduos na população. Taxa de mortalidade é o número de óbitos no período de um ano para cada 1.000 indivíduos na população. Saldo migratório resulta na migração e na imigração. São palavras que descrevem o fluxo de indivíduos de um país, entrada e saída, e que ajudam na caracterização do território. Por exemplo, se a imigração for maior que a imigração, diz que o saldo migratório foi positivo. Se ocorrer ao contrário, negativo, ainda podendo ser nulo, existindo vários fatores para ocorrerem, como pelas condições sociais, conflitos, guerras ou desastres naturais, etc. Índice de fertilidade é o número médio de descendentes gerados por fêmea em seu período reprodutivo. Esse tipo de informação é muito útil em certas populações, para indicar o aumento ou diminuição da tendência ao crescimento populacional. A expectativa de vida ou esperança de vida nascença é o número aproximado de anos em que um grupo de indivíduos nascidos ao mesmo ano irá viver, se mantidas as mesmas condições desde o seu nascimento. Para saber a expectativa de vida de um determinado local, deve-se fazer uma média aritmétrica das idades que as pessoas de lá morreram. Histórico do crescimento populacional. Ao longo da história da humanidade, diversas modificações aconteceram quanto ao número de habitantes na Terra. Desse modo, é possível perceber um período nos quais o número de habitantes era modesto, e outros, como o atual, com um número considerado bastante elevado. Fazendo uma retrospectiva quanto ao número da população mundial, é possível traçar uma comparação entre o passado, o presente e o futuro. Cerca de 300 milhões de pessoas era a população mundial há aproximadamente 2.000 anos. A população permaneceu sem apresentar crescimento relevante ao longo de certos períodos, uma vez que havia momentos de apogeu no crescimento populacional e outros profundos declínios. Esquema: em 10.000 a.C., o planeta abrigava poucos milhões de habitantes. No ano 1 depois de Cristo, a população mundial totalizava cerca de 250 milhões de habitantes. Após 1.600 anos, a soma da população mundial não ultrapassava 500 milhões de habitantes. Em 1850, 200 anos depois, a população do planeta atingiu 1 bilhão de pessoas. De 1850 a 1950, o contingente populacional teve um estrondoso crescimento, alcançando 2,5 bilhões de habitantes. 40 anos depois, a população já havia crescido mais do que o dobro, totalizando 5,2 bilhões de habitantes. A partir do ano 2000, a população total do mundo somava 6 bilhões de pessoas. Estimativas atuais e para o futuro. O estudo afirmou também que no mês de julho de 2008 a população atingiu 6,7 bilhões de habitantes. Contudo, em 2010 foi confirmado cerca de 6 bilhões 908 habitantes segundo a ONU. Contudo, existem estimativas para a contingente populacional do planeta que atingirá 9 bilhões de habitantes em 2050, ou seja, um acrescimento de aproximadamente 2,1 milhões de habitantes, sendo a taxa do crescimento de 0,3% ao ano. Portanto, é importante ressaltar que o aumento populacional ocorre de forma distinta conforme cada continente do planeta. A África, por exemplo, registra crescimento populacional de 2,3% ao ano. A Europa, por sua vez, apresenta taxa de 0,1% ao ano. A América e a Ásia possuem taxa de 1,1% ao ano e a Oceania 1,3% ao ano. Motivos para o avanço do crescimento populacional. Foram várias as causas dessa fase de rápido crescimento da população mundial. Os índices de mortalidade nos países em desenvolvimento tiveram uma queda significativamente grande após a Segunda Guerra Mundial. Campanhas de saúde pública e de vacinação reduziram espetacularmente as doenças e a mortalidade infantil. Consequências do aumento populacional para o futuro.
O contínuo aumento populacional pode ter várias consequências negativas. A mais falada é a questão da escassez de alimentos, a poluição sendo um dos piores problemas, mas também tendo desperdícios, degradação de ecossistemas naturais, epidemias, catástrofes e ainda problemas associados à criação de empregos, meios de habitação, transporte, educação e saúde, entre outros. País com maior crescimento populacional: China, que vem mudando ao longo do tempo. País onde vive 18% da humanidade atualmente, aumentou 34 milhões de pessoas, correspondente a 0,5% diz o Gabinete Nacional da Estatística. Um acréscimo menor comparado de 2000 a 2010, onde a China havia aumentado 0,57% ao ano. A desigualdade entre o número de homens e mulheres é um efeito da política do filho único, que resulta a milhões de abortos do feto feminino, sendo assim o país mais desequilibrado do mundo, com os homens a compor 51,22% da população. Portanto, mais tarde, as autoridades chinesas assinalaram a importância de manter medidas contra ecógrafas e abortos seletivos de fetos femininos, mesmo após a abolição da política do filho único. Então, a GNT confirmou que uma vez na história da população urbana da China, excedeu 50%, somando 767,5 milhões. Porém, com o novo estudo dado em 2015, reflete uma saudade da situação demográfica com uma política de um filho por casal, para se ter controle da natalidade.